trajetória de um empreendedor que criou uma das mais inovadoras escolas de idiomas do país, a Optimum. Olá pessoal do meu Start, hoje estou aqui com o Wilson, sócio fundador da Optimum. Wilson, conta pra gente o que é a Optimum e o que a gente pode esperar dela. Bom, a Optimum, Inglês Profissional, é uma empresa do segmento de idiomas e é a primeira empresa privada a desenvolver uma metodologia exclusiva juntamente com 18 publicações, que são os livros dos cursos, do básico ao avançado, para áreas específicas. E além da metodologia, nós desenvolvemos um conceito novo no mercado que é chamado inglês profissional, que nada mais é do que a junção do inglês convencional, que se estuda nos cursos regulares, e o inglês técnico. Então, a Optima ela vem para atender uma demanda crescente no mercado. Nós sabemos que o nível de exigência também das empresas está cada vez maior com relação à proficiência em língua inglesa. Então, nós estamos no mercado exatamente para sanar esse problema, que é o problema da fluência, e uma fluência mais customizada, mais corporativa. Muito interessante, Wilson. Agora, monta uma linha do tempo para a gente e conta quando e por que você deu o seu primeiro start. Bom, temos que voltar aí uns 20 anos, mais ou menos, quando eu fui estudar nos Estados Unidos. Eu tenho formação em música e na época eu não falava inglês. Eu fui para os Estados Unidos praticamente zerado, tinha só um conhecimento básico do colegial. E quando eu cheguei nos Estados Unidos eu tive um choque cultural muito grande e tinha uma dificuldade enorme de entender. E aí eu encontrei uma pessoa, resumindo uma história muito longa em um minutinho, eu encontrei um professor, que na realidade ele era um coach, e ele começou a me ajudar explicando como aprender o idioma. Não exatamente usando livros ou com um conteúdo específico, e não era um curso. Ele simplesmente começou a explicar como alcançar a fluência, através da própria experiência que ele teve, né, na China, em vários locais que ele viajava. E uma coisa interessante que aconteceu foi que em 3 meses eu conseguia me comunicar. E isso para mim foi um marco na minha vida, porque você em 3 meses começar a falar um segundo idioma não é uma coisa muito comum. Bom, quando eu voltei para o Brasil, 8 anos depois da minha estadia nos Estados Unidos, o meu primeiro emprego foi como professor de inglês. E a partir daí foi uma experiência marcante também, porque eu comecei a ter contato com brasileiros que não falavam nada, e aí eu pude passar um pouco da experiência que foi morar, aprender e estudar muito a língua inglesa enquanto eu estava nos Estados Unidos. Bom, durante esse período de cursos de inglês, eu passei por vários, fui coordenador, fui gerente de um curso também. Eu tive a oportunidade de me inserir no petróleo e gás, no mercado de petróleo, como um tradutor técnico, e depois com outras qualificações que eu fui adquirindo no decorrer do tempo, eu entrei para a área offshore, que é a área onde você trabalha em plataforma ou num navio chamado FPSO, que é um navio de produção. E em 2008, essa empresa que eu trabalhava, essa multinacional, ela contratou um curso de inglês para ministrar aulas a bordo, e depois de 6 meses nós tivemos um índice de desistência muito grande. Então eu, como professor, com inglês proficiente, nativo, fui verificar o que estava acontecendo, conversei com algumas pessoas de bordo e eles foram unânimes, falaram, olha, o problema não são os professores, não é a marca, o problema é que o conteúdo não tem aplicabilidade para o que a gente faz aqui. Wilson, esse foi o start da Optimum? Vamos dizer que sim. Em 2008 a ideia surgiu
através de uma pesquisa interna dentro da empresa e, como eu falei, o problema era a contextualização das aulas. Então os alunos eles aprendiam prancha de surf, brinco, e na hora de aplicar na área de trabalho isso não fazia o menor sentido. Eu escrevi uma primeira apostila e o grande desafio era como transformar conteúdo técnico em uma aula de inglês desde o nível básico. Então, um conceito hoje no Brasil que ainda é um pouco indefinido é o conceito de inglês técnico. O que é inglês técnico? Na realidade, inglês técnico é uma lista de vocabulário com a sua tradução e uma possível aplicação daquele vocabulário, o que significa que uma pessoa que não tem a capacidade de estruturar frases, ela não se beneficia muito do inglês técnico. O inglês técnico seria realmente para pessoas com um nível de proficiência mínimo. Então, a Optimum criou o conceito de inglês profissional. E com essa primeira apostila, nós começamos a testar. Em 2009, eu dei aula numa faculdade para um grupo de engenheiros de petróleo, no segundo período de engenharia de petróleo, de uma faculdade no Espírito Santo. E, para minha surpresa, quando eu fiz uma palestra para 150 alunos do curso de engenharia, eu tive 60 matrículas. E foi num primeiro módulo, um módulo básico, eu coloquei 50 alunos no auditório. Obviamente, isso não é o padrão hoje, nós não trabalhamos com 50 alunos em sala, são 6, 8 alunos e alunos individuais também. Mas voltando a essa parte do auditório, foi onde eu desenvolvi o manual do professor. Eu comecei a desenvolver o manual do professor com base no gerenciamento de grandes grupos, vindo de cima para baixo. Então, se eu fosse capaz de gerenciar 50 pessoas, uma aula com um grupo de 5 a 8 pessoas seria de um alto desempenho. Foi aí que em 2010 eu fundei a Optimum como a primeira escola de inglês, podemos colocar dessa forma, que trabalharia o mercado corporativo em diversas áreas. Mas eu só tinha um curso. Na realidade, eu tinha 2 livros, o livro 1 e o livro 2 da área de petróleo. Então, nós percebemos que, uma vez o esqueleto montado, um curso inteiro montado, com toda uma linha sequencial, com a metodologia que nós consolidamos em 2012, nós poderíamos expandir para outras áreas. Foi daí que surgiu a ideia de fazer um curso de inglês para negócios, mas também com a mesma pegada, do básico ao avançado, o que seria uma coisa também inédita no Brasil. E daí surgiram outras ideias, como o inglês para hotelaria e turismo, para viagens, e hoje nós temos aí 6 segmentos e mais o português para estrangeiros.